Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, na sua casa, na sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos aí para começarmos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que bênção, né? Nós já estamos aí adiantando as pequenas cartas de São Paulo e com a graça de Deus em breve, vamos mudar isso aqui, com a graça de Deus em breve, nós iremos voltar para o Evangelho de São Mateus, se eu não estiver enganado, a sequência é essa. Mas hoje nós vamos começar a primeira carta aos Tessalonicenses. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele documento que eu enviei para vocês, né? Do Paulo Apóstolo de Cristo, né? O anúncio que gera esperança, da RCC Brasil, vem nos explicar dos Tessalonicenses, né? Que o intuito principal dessa carta, irmãos, é Paulo responder algumas dúvidas de fé que as pessoas tinham, né? Dúvidas sobre a vinda de Cristo, sobre a prática sobre a prática da moral cristã, sobre o apostolado, né? E aí São Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses justamente por isso, mas nós vamos ver ao longo dessa carta o quanto São Paulo fala da pessoa do Espírito e como nós precisamos agir segundo o Espírito, né? Agir, rezar, missionar, tudo que nós fazemos através da ação do Espírito. Então que esse mesmo Espírito possa nos ajudar a lermos e a entendermos a poderosa palavra de Deus. Você que está aí, pausa o vídeo, né? E nós voltamos aí já meditando a palavra, esse capítulo 1 que é bem curtinho. Voltou? Leu já? Então vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Graça e paz, a saudação típica de São Paulo, né? Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras de vossa fé. Olha aí, ó. São Paulo vai explicar direitinho o motivo dessa carta, né? As obras de vossa fé, nos sacrifícios de vossa caridade, na firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Olha aí, São Paulo já começa, né? Sois eleitos. O nosso evangelho vos foi pregado, não somente por palavras. Lembra que eu disse que São Paulo reforça muito a pessoa do Espírito? Então aí, ó. O nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Então, o evangelho que foi anunciado, e nós vamos ver ao longo dessa carta que os tessalonicenses, eles acolheram com bastante alegria o evangelho, né? Mesmo ali em meio às tribulações, enfim, eles acolheram com bastante alegria o evangelho pregado. Então, Paulo vem dizer, né, que o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas com o poder do Espírito Santo. Por isso que produz frutos, né? Por isso que gerou essa igreja aí. E vós vos fizestes imitadores nossos e do nosso Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Olha aí, o que eu acabei de dizer, né? Que eles receberam a palavra, apesar de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Meu querido, você está com tribulação aí na sua casa nesse dia? Tem algum problema, alguma coisa? Que nós possamos unir o nosso coração à palavra, para que nós aceitemos essa palavra aqui com a alegria do Espírito Santo na nossa vida, né? Na nossa história. De sorte que vos tornastes modelo. Olha aí, eles acolheram a palavra e tornaram modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia, que eram ali regiões próximas, né? Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama de vossa fé em Deus por toda parte, de maneira que não temos necessidade de dizer alguma coisa. Então, o que São Paulo quer dizer? Que eles acolheram, mesmo em meio às tribulações, os problemas da vida, eles acolheram aí a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo, né, como algo que é real, como algo que é verdadeiro, como algo que transforma vidas, e acolhendo com bastante alegria, através da ação do Espírito, eles se tornaram modelos, né? E a fama da fé, ela foi se espalhando. E é aquilo que eu disse já algumas vezes, a nossa fé, gente, ela tem um caráter, sim, pessoal, né, do eu acreditar, mas ela também conta com um caráter coletivo, né? Das pessoas olharem para nós e vermos em nós
a fé em Jesus Cristo, né? No versículo 9, de fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos e como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus para servistes ao Deus vivo e verdadeiro e aguardastes dos céus seu Filho que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente. Ou seja, eles acolheram aquela palavra, aquele anúncio com tanta verdade, mas com tanta verdade que eles abandonaram os ídolos, eles abandonaram aquilo que os afastava de Deus para acolher a palavra. Então, que nesse momento nós possamos unir o nosso coração a essa palavra e pedir ao Senhor que Ele sempre aumente em nós o amor pela palavra de Deus. Que essa palavra de hoje, isso que nós lemos, a importância do Evangelho, a importância de acolher a palavra de Deus, ela seja para nós instrumento de cura, de libertação, para que nós amemos cada vez mais a palavra. Que toda a nossa incredulidade, que toda a nossa falta de fé, que toda a nossa indisposição, que toda a nossa preguiça caia por terra agora no nome de Jesus e nós sejamos preenchidos pela alegria do Espírito Santo de ler, de meditar e de contemplar a palavra. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos faça verdadeiramente discípulos de Jesus, auditores da sua palavra. Que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê uma vida íntegra, uma vida de testemunho, uma vida cheia de Deus. Tudo isso nós rogamos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez eu falo, gente, a palavra ela é para ser ruminada. Agora você vai aí anotar no seu caderno. É importante que nós anotemos. Anota no seu caderno e anotando no seu caderno aí, você vai lembrando, você vai rezando mais um pouquinho. E eu já disse várias vezes que é para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Que Deus abençoe e vos guarde, que nós possamos estarmos reunidos amanhã para a 2 Tessalonicenses. Para 1 Tessalonicenses no capítulo 2. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus, semeada hoje, possa ser acolhida no nosso coração com a alegria do Espírito Santo. Amém.